utilizar o capítulo 54, avançando com fé. É o tema de hoje. E diz assim, no princípio aqui, na página 229. Nem sempre deve ser considerado mais sábio o plano de não empreender coisa alguma que exija gastos elevados sem ter à disposição o dinheiro necessário para terminar o empreendimento. Nós vimos durante alguns dias já a nossa irmã Ellen G. White nos pedindo para termos cuidado quando formos construir algum prédio, alguma instituição escolar, alguma casa publicadora, alguma casa de saúde, ou até mesmo alguma igreja, para que a gente não pudesse pegar dinheiro emprestado. Mas ela também quer nos dizer aqui que se por acaso isso acontecer, nós não deveríamos deixar de fazer isso. Claro, com bastante cuidado. Então, para que a obra de Deus ela não fique parada. Porque era necessário, acredito que hoje ainda é em alguns cantos, isso acontecer. Claro que a gente não vê isso com muita frequência aqui, graças a Deus, mas lá, pelo que ela diz aqui no livro, isso acontecia bastante. As pessoas, os dirigentes da igreja têm que pegar dinheiro emprestado para fazer alguma instituição, para construir alguma instituição na casa de Deus. E a gente já vê isso na Bíblia, quando Deus diz que quando a gente for sempre fazer um alicerce, planejar construir alguma coisa, a gente ter cuidado em fazer o levantamento. Então, ela diz um pouco mais aqui, na edificação da sua obra, nem sempre o Senhor esclarece todas as coisas para os seus servos, fazendo-os avançar pela fé. Ele, algumas vezes, prova a confiança de seu povo. Frequentemente coloca em situações difíceis e críticas e o manda avançar quando seus pés parecem tocar as águas do mar vermelho. Então, nós podemos ver como aqui é pequeno, hoje só são 3 páginas, a gente pode falar um pouco mais aqui, até um pouco mais, porque é muito pequeno, graças a Deus, hoje, no sentido que a gente possa ficar um pouco mais à vontade. Então, em momento algum a gente tem que entender que o mar vermelho abriria se aquelas pessoas não tivessem atendido a voz de Deus através de Moisés. Quando as pessoas têm medo, diz Moisés, diga o povo que marche. E assim que aquela primeira pessoa colocou o pé nas águas do mar vermelho, aquele mar abriu. Então, o que é que eles querem dizer, essa mensagem? É que quando Deus nos coloca em alguma... Deus nos permite, corrigindo aqui a questão da palavra de Deus, quando Deus nos permite ficar em algumas situações, é porque Deus quer nos mostrar uma lição, é porque Deus quer que a gente possa aprender a necessidade de passar por aquela situação para que a gente possa avançar. E aí jamais aquele povo tinha atravessado uma vermelha se aquele povo tivesse medo, não tivesse obedecido a voz de Deus através de Moisés. O que isso quer nos dizer? Que todo mundo sabe, eu vou pegar com o exemplo de Açu, o que aconteceu quando nós fomos, quando foi para fundar o distrito do Açu. Nós fomos para Mossoró, acho que eu, a irmã Elza, Veríssimo, que na época estava na direção da central comigo, e o irmão Jean lá de Laje, sua esposa, que na época o irmão Jean, muitos conheceram, hoje ele mora na região norte, da igreja de Laje, fomos para Mossoró. Mossoró nessa época só tinha 3 distritos, e Mossoró queria abrir um 4º distrito, enquanto que Açu estava aqui. E aí nós sabemos que nessa época só tínhamos, se eu não falho a memória, com certeza era isso, só tínhamos a igreja a Central e a igreja de Santa Clara, somente, nessa região aqui, dessa igreja. E simplesmente, aqui tratando de Açu, aí nós tínhamos, só tinha a igreja em Itajá, nós tínhamos a igreja de Panguaçu, né, que foi 2009, nós tínhamos, acho que é o do Rodrigues e Pendência, e Macau, pronto. Acho que nem tinha Pendência ainda, nem acho que Macau. E aí, quando chegamos lá naquela reunião, lá com a direção da igreja, nós propomos lá isso, que a gente já vinha lutando há bastante tempo, já passando distrito,
Então, a gente propôs isso. Mas aí foi colocada aquela situação em que a gente não tinha a quantidade de igrejas necessárias. Era preciso que tivesse mais igrejas. E aí, orientado pelo pastor Jair Miranda, que ele tinha saído da igreja há pouco tempo, indo para São Paulo, tinha se chamado. Então, nós propomos, para lá, nós propomos que a igreja pudesse nos emprestar dinheiro para que a gente pudesse abrir outras igrejas. E o que foi que a missão disse? Isso nunca aconteceu. E como a Sul é pioneira em muitas coisas, mas nós seremos os primeiros. E graças a Deus isso aconteceu. E nós abrimos, juntamente com os irmãos, a irmã da Vani, a das Tais e outros mais, vários grupinhos, graças a Deus, Frutilândia, Bela Vista, Carnaubais e outros mais, Angicos, Lages, Afonso Bezerra, e nós passamos a discípulos. É bem verdade, irmãos, em alguns momentos, eu, que estava na direção de um distrito, nós passamos por algumas situações. Por causa da infidelidade dos irmãos, nós atrasamos algumas parcelas do empréstimo que tinha feito com a Missão Nordeste. E um certo dia, um velho de mais de 30 anos chorou em plena Senador João Câmara, com o pastor Carlos Augusto me arrochando, porque a gente não estava pagando a mensalidade em dia. Mas eu não me arrependo em momento algum, nem eu, nem Jean, com certeza. E eu tenho certeza que logo, logo será dividido para que a gente possa avançar mais. Amém. Então, irmãos, ainda continuando aqui, diz assim: essa execução dos planos de Deus exige fé e alegre obediência. Quando ele indica a necessidade de estabelecer obra em lugares onde ela poderá exercer influência, o povo deve seguir e trabalhar pela fé. Por seu procedimento piedoso, sua humildade, suas orações e seus esforços fervorosos. Então, irmãos, se nós não tivéssemos tomado aquela decisão naquele momento, e olha que não foi fácil, Mossoró foi muito duro nessa decisão. Mossoró não concordava na época, tínhamos somente a Central, a Coab e o Alto da Conceição. E nós temos que falar um pouco mais sério, eu, Jean, graças a Deus, Deus estava ali conosco, Deus esteve ali com a direção da Missão Nordeste e a igreja avançou. Eu não sei, não quero ser arrogante nem prepotente, mas acredito que a gente já teria esse tempo todo de distrito, se a gente não tivesse tomado essa decisão com a orientação do pastor Jair e, claro, com a decisão do nosso Deus. Porque muitas vezes precisamos tomar decisões arrojadas quando elas são colocadas na mão do nosso Deus para que essa igreja possa avançar a obra do Senhor, não possa ficar parada. Então, irmãos, ainda aqui na página 230, ela diz assim: a defesa de interesses particulares para alcançar finalidades pessoais é uma coisa. Nisso, as pessoas podem seguir a sua própria orientação, mas levar avante a ordem do Senhor na terra é um assunto totalmente diferente. Então, o que a irmã quer dizer aqui? Em alguns momentos, eu acredito, tenho certeza que deu certo a escolha do Distrito de Açu, a pujança, a abertura do Distrito de Açu, e com isso, a nossa querida Angelina também tem muita parte importante nisso, porque assim que nós passamos a distrito no mesmo ano, foi a instalação de 2 repetidoras, quando a gente não tinha a TV Novo Tempo aberta, nós conseguimos, através do Dr. Milton Afonso Adoni, através dos pastores que pediram, pastor Jair, pastor de Carlos Augusto. Nesse mesmo dia, nós inauguramos a instalação da TV Novo Tempo de Açu e de Laje. Então, foi dessa maneira como a profetisa fala aqui para nós, que quando nós deixamos de lado os nossos interesses particulares e passamos a buscar alcançar a finalidade para o interesse de Deus, a igreja de avança, a obra de avança, de avançamento. Nós sabemos do nosso interesse em termos de uma escola adventista em Mossoró, e até a gente sonha que possa ter no futuro, quem sabe. Mas quando nós buscarmos colocar os nossos interesses particulares de fora e colocar o interesse de Deus em primeiro lugar, com certeza as coisas, os projetos de Deus
eles irão avançar muito. É correto tomar dinheiro emprestado para levar avante uma obra que sabemos que Deus deseja ser realizada? Não devemos esperar demais e tornar o trabalho muito mais difícil, porque não queremos tomar dinheiro emprestado. Tem se cometido o erro ao se recorrer em dívida para fazer o que poderia ter esperado até um tempo qualquer no futuro? Entretanto, há perigo no outro extremo. Não devemos nos colocar numa posição que ponha em risco a saúde e torne o nosso trabalho cansativo demais. Precisamos agir sensatamente. Devemos fazer o trabalho que precisa ser feito, mesmo que tenhamos que tomar dinheiro emprestado e pagar juros. Graças a Deus não tivemos que pagar juros na Missão Nordeste. Tivemos que passar por algumas situações difíceis, né, como eu já falei para vocês, como eu estava à frente do distrito, eu estava à frente desse projeto, então eu tive que passar por essa situação. Na hora foi muito difícil, foi muito duro as palavras do pastor Carlos Augusto, para mim, claro, mas acredito que ele estava sendo cobrado da Missão Nordeste, porque nós não estaríamos cumprindo naquele dia a necessidade, mas nem por isso nós voltamos atrás, graças a Deus. Estamos aqui, temos o prazer de já estarmos já com 14 anos já com o distrito, pujante, crescendo, e com certeza crescerá mais e mais. Então, nós precisamos tomar decisões algumas vezes, e para nós é difícil, para nós é muito urgente, é necessária, mas que vai nos deixar um pouco triste, vai nos deixar um pouco com preocupações, mas não devemos ter medo. Ela deixa bem claro, nós temos que ter a certeza dos dois extremos. E aqui ela fala ainda na página 230, devemos evitar erros de ambos os lados. A questão, ela fala aqui uma situação aqui, a questão de agora que está diante de nós, devemos procurar os lugares que parecem desejáveis, tanto no preço quanto na localização, quanto podemos dizer de onde virá o dinheiro. E aí ela fala de dois irmãos aqui que estão à frente dessa obra, então nós sabemos que temos várias igrejas abertas, grupos, algumas sendo em casa alugada. Nós conseguimos na época, através da influência dos Mentales e outros mais, vários terrenos, Rodolfo lá em Itajá, lá em não sei se era Rodolfo, estava na igreja, eu acho que era Rodolfo, não sei, mas eu sei que nós conseguimos vários terrenos para que a gente pudesse colocar as capelas. E aí, muitos desses terrenos nós perdemos, porque, como eu já disse para vocês, infelizmente nós não conseguimos ter a fidelidade dos irmãos para que a gente pudesse construir essas igrejas, todas que a gente queria. Isso aí logo depois veio o pastor Ronildo, muito arrojante, ele esteve também conosco, muitos conheceram, o pastor Ronildo que não conhecia, e aí nós perdemos muitos terrenos desses para que a gente pudesse construir essas igrejas. E aí, falando dessa questão, ela fala, nós escolhemos os terrenos. Hoje, nós temos um terreno em Carnaubais, que a gente comprou na época, que é muito distante, é muito escondido, mas hoje está super localizado, a fim dessa terreno. E aí, dois terrenos nós compramos em Carnaubais, como também dois terrenos nós compramos em Afonso Bezerra, então, e também hoje está super povoado lá aquela situação, lá aquela região que nós compramos aquele terreno na época, muito deserto, muito estranho, mas é assim, dependendo do preço, da localização, é preciso que a gente possa comprar esse terreno e, claro, dependendo da condição de pagar, é que a gente possa fazer que a obra do Senhor avance mais e mais. E aí na página 231, ela fala que um frio na roda do progresso. A ideia de que se deve estabelecer uma casa de saúde, a menos que possam ser inauguradas livre de dívida, tem sido um freio na roda do progresso. Ao construirmos casa de culto, temos precisado tomar dinheiro emprestado para algo ser feito imediatamente.
temos sido obrigados a fazer isso para cumprir a orientação de Deus. Então, tanto para a construção das casas de saúde, tanto para a construção das casas do Senhor, as igrejas, para outras coisas mais, às vezes é necessário que isso aconteça. Acredito também, aqui no Brasil nem tanto, nós não temos essa dificuldade, mas ali para a África, para o Oriente, para outras regiões ali, nós podemos ver quando passa ali as lições mundiais, a gente vê as dificuldades dos irmãos, as lutas, as batalhas, mas é preciso que isso aconteça. E nós não podemos deixar de fazer isso. Então, correndo aqui para finalizar, ela fala aqui que temos que ter cuidado para não perdermos a fé, perda de tempo devido à nossa falta de fé. Então, Deus quer que a bandeira seja levantada cada vez mais alto. A igreja não pode reduzir sua tarefa, nem negar o seu mestre. Devem-se construir casas de culto em muitos lugares. Será economia deixar de providenciar em nossas cidades lugares de adoração em que o Redentor possa se encontrar com o seu povo? Ela faz uma pergunta. Claro que não. É claro que não. Nós não devemos nunca deixar de fazer isso. Então, aqui em Açu, temos algumas igrejas fechadas. Paraty 2000, a nossa irmã Rosângela, que é muito, fazendo um trabalho lá. E nós precisamos fazer um trabalho lá, o Frutilândia, com o apoio de outras igrejas, tipo do Eliseu, que já fez um trabalho muito bom, já colaboramos também, nós trabalhamos também com a Central, e outras situações. Nós precisamos trabalhar, irmão, mas trabalhar bastante, para que a gente possa reabrir essas igrejas que estão fechadas hoje. E, claro, abrir uma igreja na Coab, abrir uma igreja no IPE, porque como eu já estudei durante esse tempo, não devemos pregar só para a classe D, a classe E. É claro que hoje aqui nós já temos classe C bastante, graças a Deus, mas nós precisamos atingir a classe B e quem sabe até a classe A em Açúcar, eu não sei se nós temos. Então, irmãos, é isso. Que a gente possa, que o Senhor possa nos ajudar, só passando um pouquinho do tempo. Ela diz aqui, só finalizando, que ao delinear planos para a construção, necessitamos da sabedoria de Deus. Não devemos incorrer desnecessariamente em dívida, mas eu diria, para completar uma construção que esteja nas mãos, mas eu diria, não ser necessário que, em todos os casos, o dinheiro de que se precisa para completar a construção esteja nas mãos antes de começar o trabalho. Frequentemente devemos avançar pela fé, trabalhando o mais diligentemente possível. Pela falta de fé que deixamos de receber o cumprimento das promessas de Deus. Devemos trabalhar, orar e crer. Devemos avançar firme e diligentemente, confiando no Senhor e dizendo, não fracassaremos nem desanimaremos. Amém. Então ela fala aqui através do seu livro, que é em inglês, eu não me atrevo a dizer. Então, só finalizando, irmãos, nós não podemos deixar de avançar a obra se não tivermos fé. Jamais a gente teria uma igreja tão linda como está ficando a igreja do Eliseu, se não fosse a fé, a coragem e a fidelidade da irmã Davani, do irmão Davi, do nosso irmão, que eu já considero irmão, o filho da irmã Davani, irmã, me ajuda aí, irmã, Lincoln, Deus me lembrou agora o nome dele, Lincoln, não fosse, e os demais irmãos, jamais teria acontecido, e outras igrejas mais. Então, irmãos, eu paro por aqui, porque o tempo já avançou, que o Senhor venha nos abençoar, que nós possamos cada vez mais avançar, que tornamos nossas igrejas cada vez mais bonitas, mais arrojadas e mais igrejas abertas. Que o Senhor possa nos abençoar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, me perdoa, Pai, para que eu vão trabalhar, o horário que eu passei um pouquinho, mas é porque são ações tão maravilhosas, mas nós somos gratos, Senhor, pela disposição que nos desse, pela coragem que nos desse, porque fomos arrojados nas decisões
em tomar decisões juntamente com a tua orientação, através dos pastores que já passaram por aqui, o pastor Jair, o pastor Ronildo, onde conseguimos implantar muitas capelas aqui em Açu, e os demais pastores, logo depois que o pastor Carlos Augusto saiu, nós tivemos o pastor Allen, que eu não deixo nunca de falar o nome dessa pessoa, desse servo de Deus, que eu espero que logo, antes de terminar, o pastor Fernando possa conseguir, que ele possa vir passar um dia conosco aqui, uma mensagem, porque ele pregava de terça a domingo, e nós temos naquele momento 27 igrejas e grupos. Então que o Senhor nos abençoe, Pai, a fazermos sempre a tua vontade, a tomar uma decisão correta. E claro, Pai, principalmente nós temos aprendido aqui, colocar em primeiro lugar o teu reino, a nossa fidelidade em tuas mãos, através de nosso dízimo, nossas ofertas e nossos pagos. Fica conosco, hoje sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmão, para todos.